Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Nas Trilhas de Luzia, o podcast que conecta meio ambiente, sociedade e sustentabilidade. Eu sou Advaldo Rodrigues e nessa temporada estamos desbravando cada aspecto do Parque Estadual do Sumidouro. Já conversamos sobre valoração, aspecto da sua criação, sua riqueza arqueológica e seu papel histórico, mas hoje o nosso olhar se volta para as integrações do parque com a APACAST Lagoa Santa e a sua relação com a comunidade local e os movimentos que buscam firmar sua presença nesse território, que sempre foram deles. Este podcast faz parte do programa de mestrado em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, e conta com a orientação do professor Pedro Luiz Teixeira de Camargo. Nosso objetivo? Despertar em você o desejo de conectar ainda mais com as unidades de conservação e contribuir para a sua preservação. Então prepare-se para mais uma trilha de conhecimento. A criação do Parque Estadual do Sumidouro e a sua incorporação à APACAST Lagoa Santa são resultado de esforços para proteger um patrimônio natural e cultural de importância inestimável. Estudos realizados pelo IBAMA no final dos anos 90 revelaram números impressionantes sobre essa região. Cerca de 600 espécies vegetais, 216 espécies de aves e 42 espécies de mamíferos, muitas delas de grande relevância biológica. Além disso, a área abriga mais de 523 grutas e cavernas, grande parte delas com registros arqueológicos, incluindo a famosa Lapa do Sumidouro e Lapa Vermelha, onde foi encontrado o crânio de Luzia. O relevo da APACAST e do Parque Estadual do Sumidouro é formado por rochas calcárias, que ao longo de milhões de anos foram moldados pela ação da água, criando sumidouros, cavernas e córregos subterrâneos. Este processo contínuo resulta em lagoas sazonais que enchem e secam conforme a oscilação do aquífero kárstico. Este é um dos fenômenos naturais que tornam o Sumidouro um verdadeiro laboratório a céu aberto. Como conciliar a proteção ambiental com as necessidades da população local? Para ampliar este debate, convidamos Cláudia Barbosa, analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, geógrafa, doutora e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. A APACAST de Lagoa Santa é uma unidade muito especial, tanto pela categoria, ser uma das poucas unidades nas quais a presença humana ela já é parte, do processo de criação, mas também pela importância arqueológica, paleontológica, espeleológica e também cultural da região onde ela está localizada. Ela forma um conjunto paisagístico muito peculiar, por ser uma das maiores unidades de conservação na região do Vetor Norte de Belo Horizonte, e já ter sido criada em função de um desafio próprio de um grande empreendimento, que foi o estabelecimento do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, aqui na região metropolitana. Então, tanto ela quanto o Parque do Sumidouro surgem a partir, de discussões acerca dos impactos que esse grande empreendimento iria provocar aqui no território. Nesse contexto, então, à medida que avança o processo de metropolização sobre essa região do Vetor Norte, os desafios também são ampliados, seja por uma rapidez no processo de ocupação, especialmente nos últimos 15 anos, seja pelos novos empreendimentos, especialmente os imobiliários, que tem nesse território também um novo mote, aliando a qualidade de vida de todo esse território numa região tão próxima de Belo Horizonte. Então, nesse aspecto, a APA ela busca essa conciliação
entre essa presença humana e a proteção dos seus atributos de criação. E a partir de 2017, ao estabelecimento aqui do sítio Ramsar Lundormen, né, que traz também um novo desafio. Como gestar um território que apresenta tantas características peculiares, com vários entes, seja a União, o Estado, os municípios, mais a sociedade civil, interesses diversos, né, mas que precisam ser conciliados para a manutenção da própria qualidade de vida, tanto para os atores humanos quanto para os atores não humanos. E é especialmente, acredito, para, né, favorecer a que essa conciliação ela possa existir, que a gente trabalha. O desafio ele é diário para o diálogo, para ouvir interesses que são às vezes díspares, né? E especialmente para pensar vários cenários de futuro a longo, médio e curto prazo. Então, são muitos desafios, e especialmente trabalhar com questões que envolvam as comunidades, o setor empresarial, os visitantes que chegam nessa região para conhecer cada vez mais, né? Nós temos um aeroporto internacional dentro da unidade de conservação, um dos maiores aeroportos da América Latina está numa unidade de conservação. E uma unidade que, apesar de ser de um tamanho que para as unidades de conservação federais é considerado pequeno, mas ela carrega consigo uma complexidade muito significativa. Então, esses diversos olhares, esses diversos interesses e a conciliação ou a busca, uma tentativa de conciliação disso tudo num único território, esse por si só já é um grande desafio. Apesar de sua importância ecológica e histórica, a conservação da APA Karst de Lagoa Santa precisa levar em conta as comunidades que vivem dentro dessa área. Diferentes grupos sociais têm percepções variadas sobre o parque, sobre a APA, seus benefícios e suas restrições. E as unidades de conservação de proteção integral que aqui estão, como o Parque do Sumidouro, eles auxiliam, né, para que nós possamos também ter, né, um diálogo com um outro ente que busca trabalhar mais a questão da pesquisa, a questão do turismo. Parte do turismo que é feito, né, no parque, ele envolve também as comunidades do entorno, Quinta do Sumidouro, Fidalgo, e nisso, essas comunidades estão dentro da APA Karst. Então, é também importante esse diálogo entre as duas instituições, IEF e ICMBio, mas principalmente o diálogo mais importante é entre as instituições e as comunidades, os moradores, aqueles que utilizam o território na geração de renda e também, né, isso é um dos maiores desafios, como trazer para o diálogo essas comunidades, esses moradores, esses interesses diversos. Um dos grandes pontos, né, dessas unidades de conservação é uma atuação mais efetiva dos seus conselhos gestores. A APA tem um conselho que tem uma boa atuação no território, inclusive foi a partir do próprio conselho da APA, né, que das suas discussões que é estruturado o Parque Estadual do Sumidouro, a partir de uma solicitação direta desse conselho da unidade de conservação. Então, assim, a gestão participativa é também, né, parte das nossas atribuições, mas ela não é só uma atribuição, ela é extremamente importante para a manutenção, né, das ações que sejam realmente sustentáveis aqui. Então, nesse contexto, né, de um território, de uma unidade de conservação, de uso sustentável, que tem uma complexidade muito grande, acredito que o principal desafio é
a manutenção de um diálogo e um diálogo saudável entre todos os entes, instituições, atores sociais que atuam nesse território. Como já registrado no segundo episódio dessa temporada, desde a criação do Parque Estadual do Sumidouro, na década de 1980, a efetiva estruturação desta unidade enfrentou inúmeros desafios. Durante quase 3 décadas, poucas ações concretas foram implementadas para transformar o parque em um espaço plenamente protegido e funcional. Mas por que esse processo demorou tanto? Um dos principais fatores está no embate entre o modelo de organização social e econômica historicamente enraizado nessa região e as novas diretrizes de conservação impostas pelo parque. A criação da unidade de conservação alterou a dinâmica do território e gerou insatisfação entre os moradores, que por geração utilizavam essa área como uma extensão do seu espaço comunitário, seja para a agricultura, seja para a pecuária, ou mesmo para manter vivas suas tradições culturais. De um dia para o outro, as regras mudaram, e a relação entre comunidade e parque tornou-se então um terreno de conflitos e negociações. Para entendermos melhor essa dinâmica e os impactos dessa transição, convidamos Élica Viveiros, moradora de Fidalgo, mestranda em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara e professora de História nas escolas municipais da região. Ela também é autora do livro Sumidouro Entre Memórias. Então, historicamente, essas comunidades, elas vem tendo a necessidade de repensar a forma como elas lidam com a natureza, né? Se a gente pensar lá no final do século XIX, era uma região que vivia basicamente da agricultura, né? Sendo aí uma grande fornecedora de alimentos, né, para essa região, não apenas local, mas outras regiões de Minas também. E já no limiar aí das primeiras décadas do século XX, com a introdução da exploração mineral, né, no município de Pedro Leopoldo e especificamente nessa região da Pedra Lagoa Santa, mudou também a relação desse homem com a natureza. E o que antes, né, para eles era algo muito importante, como ter acesso à lagoa, ter acesso às matas locais, onde muitos, né, retiraram o sustento de suas famílias, né, não como práticas atualmente ambientalmente corretas, mas isso fazia parte do universo dessas famílias, dessas pessoas. E o surgimento do Parque Estadual do Sumidouro, ele vai nascer nesse contexto, então, de uma comunidade que vai precisar de repensar a sua relação com a natureza. Pautada agora, então, em valores de uma convivência mais harmônica com a natureza. Entretanto, isso não acontece de forma tranquila, né? Porque não há ali naquela comunidade um trabalho para conscientizar essas pessoas da importância de cuidar, né, desse meio ambiente. Há, na verdade, a instalação com o parque de algo muito conflituoso, né? Porque há, de certa forma, a desconsideração desses valores locais. E isso é algo conflituoso não apenas para o Parque Estadual do Sumidouro, mas é uma realidade em comunidades que se implanta a unidade de conservação. Ainda que a gente tenha a força normativa da lei priorizando a importância de que essas comunidades elas sejam consultadas, elas sejam
integradas a esse processo de instauração de unidade de conservação, né, no caso, o Parque Estadual do Sumidouro, isso na prática não ocorre, né? Então, a minha percepção da história local é de uma comunidade, né, que vem tentando se adaptar às novas realidades no que diz respeito à relação delas com o meio ambiente. Porém, não se tem ali um planejamento de como assistir, né, essas famílias que estão no entorno do parque de uma maneira de direcioná-las para uma nova perspectiva de sobrevivência em um local que agora eles vão ter que fazer um outro uso, né, do seu patrimônio natural. E aí, nesse sentido, esse grande desenvolvimento, né, econômico, que impõe também a necessidade de preservação da natureza, ele não acompanha, né, as realidades locais. A consolidação econômica das comunidades de Fidalgo e Quinta do Sumidouro se deu com base na exploração de um recurso muito particular, a pedra Lagoa Santa. Durante décadas, as pedreiras e serrarias foram a espinha dorsal da economia local, gerando empregos e moldando a identidade da região. Mas esse modelo produtivo entrou em choque com as novas diretrizes de conservação da APACAST Lagoa Santa e do Parque Estadual do Sumidouro. As atividades estavam situadas na zona de amortecimento do Parque Estadual do Sumidouro e operavam sem atentar para os licenciamentos específicos para esta área. E os impactos ambientais eram evidentes, como acúmulo de rejeitos na Lagoa do Sumidouro e danos ao patrimônio natural. Assim, os órgãos ambientais intensificaram a fiscalização, buscando mitigar os danos e garantir a preservação do ecossistema. E o resultado disso? O encerramento dessas atividades econômicas, o que gerou um impacto profundo na vida da população local. Para muitos moradores, a criação do Parque Estadual do Sumidouro ficou diretamente associada à perda de seus meios de subsistências, acirrando conflitos já existentes entre comunidade e a gestão da unidade de conservação. Bom, essas transformações socioambientais, elas, na verdade, na comunidade, elas têm, para aquela comunidade especificamente, elas tiveram um impacto conflituoso e negativo, né? A maior parte das pessoas que estão ali no entorno, e principalmente as famílias que foram desapropriadas, elas, e eu, né, como moradora daquela região, que sempre escuta as pessoas, elas não conseguem entender a dimensão e a importância da unidade de conservação enquanto um elemento que vai garantir um espaço para as gerações futuras, essa dimensão ambiental, de preservação de elementos do ecossistema, da biodiversidade. Essa comunidade ela não compreende essa dimensão, né? E na medida que ela não compreende essa dimensão, e de alguma forma, desde o início do processo de implantação, essas comunidades, elas já criam ali aquela resistência com essa ideia. Então, para essa comunidade, a representação, a transformação socioambiental, ela não representou para eles melhores condições de vida, não representou para eles alternativas de uma convivência econômica mais harmônica, né? Porque existe ali uma associação direta de que
o Parque Estadual do Sumidouro, além de desapropriar pessoas, famílias, ele também impediu que as atividades econômicas que existiam, né, tal como a extração da Pedra Lagoa Santa, fosse extinta também. Então, para essa comunidade, qual a importância do parque? Para eles, assim, eles não compreendem aquela unidade de conservação como algo positivo, que está preservando um patrimônio natural que é de extrema relevância, não só a nível local, mas a nível global, né, a nível internacional, da importância histórica. Então, para essa comunidade, isso ainda precisa de ser consolidado, sabe? Isso precisa de ser... É um caminho que precisa ser percorrido, né? E é até o que eu defendo no meu trabalho, que a educação ambiental talvez seja a ponte para estabelecer novos elos, né, de conexão entre essas comunidades e o parque, mas eu acho que está para além disso, sabe? Existe uma lacuna aí que o poder público tinha que atuar em maior medida, né, no sentido de tentar estabelecer diálogos mais práticos. É um fato também de que essa comunidade, ela se nega a participar das vias que são dadas para elas, né? Mas eu acho que isso tem a ver com a dimensão inicial do processo, né? Então, educar as pessoas hoje não para aquilo mais que elas não têm mais acesso, né? Porque isso é um fato, mas educá-las para elas amarem esse patrimônio que também é delas, né? E que muitas vezes é reconhecido pelo outro que vem de fora e não é reconhecido por eles, né? Porque ali a representação social que eles têm é só de algo que veio alterar a vida deles num aspecto negativo, porque não se assegurou ali a questão da sustentabilidade econômica dessas comunidades. Essa linha tênue entre conservação, economia e tradição nos convida a uma reflexão profunda. Como equilibrar a proteção ambiental com as necessidades das comunidades que sempre viveram nesses territórios? O desafio não está apenas em criar normas, mas em garantir que a gestão seja realmente participativa, que a educação ambiental esteja presente no dia a dia e que as alternativas econômicas sustentáveis sejam desenvolvidas. Afinal, qualquer modelo imposto de cima para baixo tende a gerar resistência. Conflitos não resolvidos se tornam heranças passadas de geração em geração, dificultando ainda mais o diálogo e a busca por soluções. O caminho, portanto, exige escuta, adaptação e um compromisso genuíno em construir um futuro em que a preservação e o desenvolvimento possam coexistir. E assim chegamos ao fim dessa primeira parte, onde percorremos os caminhos e desafios que mudaram a relação entre o parque e a APACAST Lagoa Santa e entre a comunidade e o Parque Estadual do Sumidouro. Mas essa jornada ainda não acabou. Na parte 2 deste episódio, vamos explorar as alternativas que os moradores da região encontraram para manter vivas suas raízes, garantindo ao mesmo tempo um desenvolvimento econômico e sustentável. Então, vem com a gente para a segunda parte.